Fala galera, boa noite! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o seguinte tema: a minha esposa faleceu e não deixou filhos. Quem vai ter direito de herdar? Para responder essa pergunta é necessário que a gente volte lá no artigo 1829 do Código Civil, porque esse artigo ele vai prever a ordem de vocação hereditária. Então, assim, quem por lei, regra geral, vai ter direito de herdar? Em seu inciso 1º, o artigo prevê o seguinte: os descendentes, eles vão concorrer com o cônjuge, salvo se esse cônjuge ele tiver sido casado com um falecido no regime da comunhão parcial de bens e esse falecido não tiver deixado bens particulares. Um exemplo de bens particulares: aqueles bens que o falecido adquiriu antes do casamento. Se o cônjuge tiver sido casado com um falecido no regime da comunhão total de bens, bem como da separação de bens, também não vai haver essa concorrência. Temos que lembrar que, por entendimento jurisprudencial, o companheiro, aquele que compõe a união estável, ele possui os mesmos direitos do cônjuge. Então, quando a gente for ler esse inciso, a gente tem que ler cônjuge e companheiro. Em seu inciso 2º, a gente tem o seguinte: os ascendentes vão concorrer com o cônjuge. Então, se não existe descendente, se não existe neto, filho, como foi mencionado na própria pergunta, a gente parte para o inciso 2º. Então, nesse caso, regra geral, a mãe, o pai da esposa falecida, ou se tiver alguma avó, alguma bisavó viva, vai concorrer com o cônjuge, sobrevivente, o que fez a pergunta. Lembrando que o parente mais próximo, ele vai excluir o mais remoto. Ou seja, se existir um pai vivo, a avó não vai herdar. Se atente também para o seguinte: pode ser que a falecida tenha feito um testamento, por exemplo, e tenha mencionado outros beneficiários. Caso não tenha mencionado, regra geral, essa vai ser a ordem de vocação hereditária. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like aqui embaixo, é muito importante o seu feedback para mim. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e a gente se encontra aqui amanhã. Um grande abraço!